Boa noite, senhoras e senhores. Rafael Lima foi no A Deriva e eu já fiz um vídeo aqui comentando o que ele falou sobre liberdade e dessa vez eu vou comentar o que ele falou sobre política, sobre a atuação dos libertários na política, do libertarianismo na política. Então, lembrando que você ajude esse canal com seu like, com a sua inscrição e com o seu Pix, que está na descrição, para que esse vídeo alcance mais pessoas e eu possa fazer mais vídeos, e torne-se membro do canal para você ter acesso a mais de 60 aulas de filosofia, ética e economia. Para você ter um entendimento profundo aqui dos assuntos do canal. Então, o Rafael disse, já algumas vezes, em textos, e pelo menos uma vez num texto do Ideias Radicais, que os libertários no Brasil têm um entendimento errado do que é gradualismo. Eles entendem que gradualismo é uma atuação na política. E, na verdade, existem vários entendimentos possíveis do que é gradualismo. E para o Rafael, o gradualismo seria uma coisa muito simples, que é simplesmente você querer implementar o libertarianismo gradualmente. Então existem, na verdade, vários entendimentos do que é gradualismo, e eu separei aqui 6 definições diferentes. É bastante definição diferente de uma palavra só. Mas, na verdade, são 4 definições e 2 versões exclusivas de 2 dessas definições. Então, o problema dessa definição de que todos querem... o problema dessa definição de que gradualismo é alcançar a sociedade libertária gradualmente e não instantaneamente, apertando o botão e explodindo o Estado, é que todos querem alcançar gradualmente. Ninguém acha que pode alcançar instantaneamente o fim do Estado. Ninguém acha isso. Então, o problema dessa definição é que você dá uma definição que é impossível discordar, né? E aí todo mundo tem que concordar com o gradualismo, mas é óbvio que nem todo mundo concorda com o gradualismo e nem isso se restringe ao Brasil. Porque você tem, por exemplo, a Wendy McElroy, que é extremamente contrária ao gradualismo e ela não é brasileira. Então é claro que não é contra isso que ela se coloca. Contra a ideia de que você precisa ir gradualmente na direção do libertarianismo. É claro que ela sabe que a gente precisa caminhar gradualmente nessa direção. Então, vamos falar aqui sobre as várias definições do gradualismo. Número 1, essa que parece ser a que o Rafael quer defender, que o libertarianismo seja alcançado gradualmente, não instantaneamente, por uma revolução armada. Eu quero agora o fim do Estado, né? Isso tá implícito aí uma espécie de espantalho, né? Porque quando você fala isso, existem os libertários gradualistas e os não gradualistas, né? Então, e os gradualistas querem caminhar gradualmente, então os outros querem, quero o libertarianismo agora. Mas isso é uma espécie de espantalho porque ninguém é desse outro grupo aí, né? Então, a segunda definição... Então essa definição é muito falha. Ela não serve para ser usada na discussão entre os libertários, porque ela não serve para nada, porque ninguém discorda dela. Então a segunda definição é de que o gradualista ele é o contrário do abolicionista, certo? Então o abolicionista, assim como na escravidão, né, na abolição da escravidão, o abolicionista é aquele que queria abolir a escravidão agora, para todos os escravos, se possível, né? Então ele não aceitaria se recusar a abolir nenhum aspecto da escravidão. Enquanto que o gradualista ele se recusaria, em alguns casos, a abolir. E é isso que a Wendy McElroy criticou no artigo dela contra o gradualismo. Então, os gradualistas falam, não, tem alguns aspectos do Estado que a gente não pode abolir agora. Por exemplo, não pode abolir agora o Bolsa Família, porque aí as pessoas iam ficar sem comida, sem o Bolsa Família. Não pode abolir agora a polícia, porque aí ia ter um caos. Ia ter uma guerra civil, ia ter um monte de bandido. Então, esse é o aspecto da Wendy McElroy, não é dos brasileiros que definem o que é gradualismo. Tá? Então, o gradualista, nesse ponto, ele se recusaria a diminuir alguns aspectos do Estado instantaneamente e escolheria abolir gradualmente, mesmo que ele pudesse abolir instantaneamente. Então, eu sinceramente não sei se o Rafael defende essa versão do que é gradualismo, né? Ou se ele defende uma versão assim muito tão senso comum, tão impossível de discordar como a que foi a primeira, né? Que eu quero caminhar gradualmente na direção do libertarianismo. Então, a transição para o libertarianismo deveria ser suave
mesmo que pudesse ser abrupta. E é isso aí, nessa definição, o gradualismo se opõe ao abolicionismo. Uma terceira forma de definir a palavra gradualismo seria uma forma de caminhar na direção do anarcocapitalismo pela diminuição gradual do Estado. Aí não é apenas uma implementação gradual da ética libertária, porque o agorismo é uma implementação gradual. Esse é o problema da definição de caminhar gradualmente, que essa também eu acho que quase ninguém usa, né? Se o Rafael estiver tentando, que se eu não me engano foi assim que ele definiu no artigo dele, mas se o Rafael estiver tentando defender essa definição, ela também não é usada por quase ninguém, né? Não é essa definição que a Andy McElroy usa, por exemplo. Então, a terceira definição seria uma forma de caminhar pela diminuição gradual do Estado, porque o agorismo é uma forma gradual de implementar a ética. A criptoanarquia é uma forma gradual de implementar a ética, que é pela tecnologia criptografada, as criptomoedas, a forma de transmitir ideias e de refinar as teorias também são graduais de caminhar na direção do libertarismo. Todas as formas são graduais. Talvez a única forma que não seja gradual seja uma revolução armada, mas a gente não tem quase ninguém que defende uma revolução ANCAP armada. Acho que eu não conheço nenhum libertário no Brasil que acha uma boa ideia defender uma revolução armada. Eu acho que ninguém acha uma boa ideia, por diversos motivos. Então, a terceira forma seria a diminuição gradual do Estado, não apenas de agorismo, de criptoanarquia. E essa forma faz sentido também, porque todas as outras formas de chegar ao libertarianismo ou ao anarcocapitalismo já são graduais. Então, o que essa palavra teria a adicionar a elas, né? Geralmente, a gente usa essa palavra para as pessoas que querem diminuições dentro do Estado, diminuições do Estado, e não fora do Estado, como, por exemplo, o mercado negro. O mercado negro é uma implementação gradual da ética libertária. As criptomoedas são uma implementação gradual da ética libertária. E assim por diante. Então essa é uma forma também que existe. Existem pessoas que pensam assim. Existem pessoas que dizem que se você não diminuir o Estado, você não faz nada na direção do libertarianismo. Eles dizem que essa é a única forma de fazer alguma coisa. Se você não estiver fazendo isso, você não faz nada. E o Rafael, às vezes, ele parece estar falando isso. Até nesse próprio A Deriva, ele falou uma hora que, bom, os caras estão lá me ferrando, se eu não entrar lá, eles vão continuar me ferrando. Ou seja, ignorando que eu posso me proteger disso, sem entrar no Estado. Eu posso me proteger por criptomoedas, eu posso me proteger pelo agorismo, eu posso me proteger transmitindo ideias e essas ideias afetando o Estado, mas sem que eu entre lá. Eles afetam de fora. Porque ideias permeiam a sociedade. Permeando a sociedade, elas vão parar na política. Então não pense que ideias... Esse é um dos pontos centrais aqui desse vídeo que eu quero chamar a atenção, que ideias defendidas fora do Estado também afetam o Estado. Eu estou transmitindo aqui ideias durante anos para milhares e milhares de pessoas. Mesmo que eu não esteja lá na política, essas ideias influenciam o que está lá dentro. Elas chegam lá de algum jeito. Elas podem influenciar as pessoas que votam, sem que eu precise me preocupar com o voto. Sem que eu precise usar o meu cérebro para apertar um botão numa máquina. Né? Sem que eu precise reduzir o meu QI 100 pontos para defender isso. Então, número 4, a definição. A única forma de caminhar na direção do libertarianismo é a 3. Aí seria uma versão exclusiva, né, do 3. Que muita gente defende isso, tá? Isso não é uma definição espantalho. Muita gente realmente pensa assim. Se você não entrar na política, você não faz nada. E uma frase do Rafael que ele falou na deriva pode ser interpretada assim também, como eu já citei aqui. Número 5, defesa explícita do envolvimento com a política. Né? Aí não é só a diminuição do Estado, porque você pode diminuir o Estado sem estar lá dentro também, sem se envolver com a política. Aí você pode pensar em formas, por exemplo, influência de ideias. As criptomoedas podem desvalorizar a moeda de curso forçado do Banco Central. Isso pode ser uma forma de diminuir o Estado.
sem envolvimento com a política. Mas existe também uma ideia de que o gradualismo ele defende o envolvimento com a política. E 6, a única forma de caminhar na direção... E esse envolvimento com a política pode se juntar muito com a definição número 2, de que é para fazer uma transição, né? Eles estão lá com a ideia de fazer uma transição suave até o libertarianismo, que não deixe as pessoas sem o Bolsa Família e tudo mais, né? Ou seja, uma embromação e te dá uma carta branca para fazer o que você quiser, basicamente, né? Porque basta você dizer que aquilo ali é a transição perfeita, né? E lembrando que a política é uma mola também, né? Ela vai para um lado, depois vai para o outro. Então, você faz algumas coisinhas, assim, alguns passos na direção da liberdade, nada impede que esses passos sejam desfeitos depois, né? Na verdade, e aí toda essa energia que você colocou simplesmente parasitou o movimento libertário, né? Isso é um outro ponto importante para chamar a atenção aqui. Para todo passo que você dá dentro da política para o libertarianismo, esses passos podem rapidamente ser desfeitos. Basta alguém chegar lá e dar uma canetada. E você pode ficar nesse movimento infinito também, de mola. E aí você vai ficar pensando sempre que você precisa de mais e mais políticos libertários, de mais atuação na política. E aí o que você está fazendo na prática? Colocando mais e mais pessoas para receber o salário pago do imposto. E essas pessoas são pagas pelo imposto. Qual é o incentivo delas? Continuar sendo pagas. Continuar sendo eleitas. Aí como você continua sendo eleito? Defendendo a ideia de que existe mais necessidade de ser eleito de novo e de mais pessoas eleitas. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, nesse vídeo eu só estou chamando a atenção para coisas, né? Não estou muito preocupado em provar nada, só estou preocupado em refletir, né? Em considerar essas alternativas, né? Então outra coisa que eu queria chamar a atenção é que o Rafael, ele parece que o Ideias Radicais tem funcionários cuja função, então você tem funcionários, ele paga esses funcionários cuja função é cuidar de políticos que eles estão defendendo. E aí eu me pergunto, de onde vem o dinheiro para isso, né? É uma pergunta que eu realmente não sei. Então, se vocês souberem, coloquem nos comentários, porque eu realmente tenho curiosidade. E a gente tem um libertário que tem funcionários que são pagos para escolher políticos e colocar políticos e fazer eles serem eleitos, sendo que o que esses políticos vão ganhar depois é o salário dentro do Estado. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, políticos recebem feedbacks positivos, ou seja, lucro, da máquina estatal. O lucro de políticos vem da máquina estatal. Então isso é uma coisa que tem um potencial de envenenar todo um trabalho feito em torno disso muito grande, como o trabalho do Rafael do Ideias Radicais. Então, mesmo que ele possa diminuir o Estado assim, de uma forma sustentável, de uma forma que não vai voltar tudo depois de novo, mesmo que ele possa, e eu não estou dizendo que é impossível, é importante ter pessoas fora que não têm ligação nenhuma com isso. Por exemplo, eu não tenho ligação nenhuma com isso, para poder olhar e falar, peraí, o que está acontecendo aí? Será que isso daí não tem algum problema óbvio que eu possa expor, né? Porque aquilo está rodando com feedbacks da máquina estatal. Porque eu não tenho certeza se o dinheiro que alimenta esse projeto todo é um dinheiro que já vem da máquina estatal de alguma forma, ou que os políticos que querem ser eleitos é que pagam. Não sei como funciona, se alguém souber, coloque nos comentários. Mas se o dinheiro vem da máquina estatal, para qualquer projeto, não estou falando só do Rafael Lima, mas para qualquer projeto de libertário se envolvendo com política, só pelo fato de os feedbacks serem alimentados pelo mecanismo estatal, lembrando que o Estado é um mecanismo, já ouvi o Rafael falar algumas vezes que o Estado não existe, que é só uma abstração, e isso sempre me deixou, me deu uma suspeita, porque não tô falando que o Rafael é mau e tá mentindo, não, mas isso não soa muito bem para mim, porque o Estado é um mecanismo, ele é um organismo, ele evoluiu. Ele não é nenhum dos políticos separadamente, ele é um conjunto de relações entre pessoas. Mas essas relações são reais, elas não são imaginárias. Assim como o corpo humano é um conjunto de relações entre células. Mas ele existe. Não existem só as células, existe o organismo inteiro. Então, o mercado é um organismo que evoluiu por um certo mecanismo, o Estado é outro que evoluiu por outro mecanismo, que é o mecanismo de parasita, né? São organismos. O Estado é um organismo parasita, só que é um organismo memético.
e não genético. Então, o Estado existe, sim, e ele tem um mecanismo específico de funcionamento e funciona pelos feedbacks desse mecanismo. Quanto mais você parasitar e mais você ludibriar pessoas e mais você fazer pessoas depositarem energia, melhor para o Estado. E por isso que toda essa história de libertários se envolvendo na política soa mal para mim. Mas não estou dizendo que é impossível dar certo. E mesmo que seja possível, é importante ter gente de fora criticando. É importante ter gente de fora que possa rapidamente achar as inconsistências ali e expor, porque caso contrário, vira bagunça, né? Pode virar bagunça. Então, esses são os pontos centrais que eu queria chamar a atenção aí. Não é verdade que se você não está envolvido com política, você não faz nada pelo libertarianismo. Não é verdade que se você está em casa numa poltrona, você não faz nada. Eu aqui falando com a câmera, essas ideias afetam a política, elas chegam até lá, elas afetam pessoas e essas pessoas afetam a política. Sem que eu precise me envolver com a política e sem que eu precise me alimentar pelos feedbacks da política. Então, não, você não precisa sair da poltrona. Você pode ter a função de refinar as teorias, ou de espalhar as teorias, ou de debater, ou de ensinar didaticamente. E cada um se especializa em uma função, todas elas são importantes. Ou você pode ser totalmente desconhecido e ser um agorista e fazer mercado e ajudar o mercado a crescer de uma forma independente do Estado. Então você está ajudando a implementar o libertarianismo assim. Você pode ser um criptoanarquista e contribuir com o código da Nano. Então, pessoas que eu posso pensar nesse estilo, o Avelino e o Spark, por exemplo, são pessoas que não são famosas e conhecidas, envolvidas em nada político, mas eles, com certeza são pessoas que estão ajudando muito o libertarianismo a se implementar pelo criptoanarquia e agorismo. E a diferença é quais feedbacks alimentam o processo. Então, tem que ter alguma coisa de fora, tem que ter pessoas que não têm relação com feedbacks da máquina estatal. Sem essas pessoas, eu acho impossível conseguir influenciar o Estado pelo libertarianismo. Tem que ter uma influência que não está contaminada pelo Estado. Então, pontos centrais, a única forma não é diminuir o Estado diretamente, com política, nem indiretamente. Os feedbacks da política são estatais. Ideias fora da política influenciam a política, e ideias não contaminadas pela política talvez influenciem a política mais ainda do que ideias que estão envolvidas lá dentro, né? E ideias fora da política talvez façam isso de forma mais eficiente. É a mesma coisa, um médico que não está contaminado com a doença do paciente é até mais eficiente para curar essa doença do que aquele que está contaminado. Ideias fora da política talvez façam isso mais eficiente. E as formas alternativas que não têm a ver com envolvimento com política ou com o Estado, diminuir o Estado diretamente, são o agorismo, eu tenho um vídeo explicando o que é agorismo, criptoanarquia, refinar a teoria, transmitir ideias por debates ou didática, e o networking de pessoas se reunindo, se encontrando e aumentando suas conexões daqueles que são libertários. Então tudo isso ajuda o libertarianismo a crescer. Muito obrigado, ajudem o canal através do seu like, sua inscrição, para que esse vídeo alcance mais pessoas e para que a gente possa implementar mais as ideias libertárias. E ajude o canal por Pix, que está na descrição. Agradeço muito a todos que ajudaram e agradeço muito aos membros do canal que têm acesso às aulas, mais de 60 aulas de ética, economia e filosofia. Muito obrigado e até a próxima.